esse é um dos motivos que eu consigo aplicar verniz com bastante facilidade com 10% de diluente. Ó. Vamos falar sobre catálise do verniz. A gente vai deixar o verniz aqui, mas a gente vai conversar mesmo sobre o catalisador e o diluente. Eu vou falar sobre o da Anjo, que é o que eu uso aqui na oficina. Aí vocês vão pegar todas as referências e aplicar no verniz do fabricante que vocês usam. Ou começar a usar o verniz da Anjo, que é um verniz bom pra caramba. Eu já uso ele há mais de 6 anos. Ah, tropa mais, tu tens parceria com um fabricante. O que me dá dinheiro? Vocês acham que é a Anjo, que é a internet, ou é a oficina? É a oficina, né, tropa? O que tá levando a gente a fazer vídeos e ser reconhecido não só no Brasil, mas fora do Brasil? O belo trabalho que a gente realiza, né? Imagina eu ficar usando um verniz que eu vou ter problema com os clientes e aí o cliente vai olhar os vídeos e vai dizer que, cara, esse aí é mentiroso, ó. Olha só como é que ficou o meu carro, ó. Olha só o verniz descascando, queda de brilho. Às vezes acontece queda de brilho, tá? Mas aí é erro nosso, né? A gente tem que aprender isso também. Não ficar o tempo todo culpando o fabricante. Às vezes o fabricante erra também, mas a gente pode ter certeza que erra mais do que o fabricante, tá? A gente vai falar aqui, ó, sobre catálise e diluição. Qual o catalisador correto para cada temperatura ambiente? Eu vou falar aqui a receita do fabricante. Que tá onde? Aqui, ó. Aqui escrito atrás da lata do catalisador, aqui escrito atrás da lata de diluente, que é o que vai mudar o verniz, independente da temperatura, vai ser sempre o mesmo, tá? Então a gente vai começar falando o seguinte, sobre qual catalisador usar. A gente tem o de alta temperatura, baixa temperatura e temperatura ambiente. 117 temperatura normal, 118 alta temperatura e 116 para baixa temperatura, tá bom? É isso mesmo, só tô olhando aqui para desencargo de consciência. E aí a gente tem o diluente 5004 para alta temperatura, 5003 para temperatura normal e 5002 para baixa temperatura. Por que tem tanta diferença? Porque, meu, aqui no Brasil é assim, né? Aqui no sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina tá fazendo 12 graus, mas Norte e Nordeste tá fazendo 40. Então, por isso que tem essas diferenças, né? E também aqui, verão é uma temperatura, inverno é outra. E aí, pra gente tirar o melhor que o verniz oferece pra gente trabalhar. Vamos começar falando sobre o catalisador. Ó, catalisador para PU verniz Carbon CTO 117. Indicado para catálise de esmalte PU, acrílico e verniz Carbon HS em temperatura ambiente. Temperatura ambiente que vai de 20 graus a 30 graus. Essa é a temperatura ambiente. E aí a gente vai usar o diluente 5003. Então a receita para uma temperatura de 20 a 30 graus é isso aqui, ó, verniz HS da Anjo, catalisador para temperatura normal, que no caso aqui é o CTO 117, o diluente 5003, que é para temperatura normal. Eu tô falando aqui, ó, do fabricante, a receita do fabricante. Depois eu vou falar da minha receita, eu vou falar para vocês se muda alguma coisa ou não, os prós e contras, né? É assim que se fala, né? Da minha receita, tá? Agora, quando a gente vai para uma temperatura alta é acima de 30 graus. Acima de 30 graus, olha só, catalisador para PU e verniz Carbon alta temperatura, 118. Não confundam, alta temperatura é para usar quando tiver em alta temperatura. Quando tiver frio, não é o de alta temperatura. Tem gente que confunde, né? Tá frio, então tem que usar o de alta para secar mais rápido. Não, não tem nada a ver. E depois eu vou explicar toda essa situação também. Se eu usar os catalisadores, vai ser diferente o tempo de secagem total de cura para o polimento, tá? Depois a gente vai conversar sobre isso também. Então, ó, para alta temperatura é o 118, tá? Indicado para temperaturas acima de 30 graus. E o diluente é o 5004, que é a receita do fabricante. Verniz não muda nada. Aqui a gente tá com 118, né? Catalisador 118 para alta temperatura. Aqui diluente para alta temperatura
acima de 30 graus. Quando a gente vai lá pro frio agora, baixa temperatura, é abaixo dos 20 graus. Eu até tinha aberto aqui o computador, mas está tudo especificado aqui, ó. Vocês nem precisam, é só ler o rótulo. É só isso. Lê o rótulo que vai estar tudo especificado certinho para vocês. Mas se quiserem mais boletim técnico, tudo a gente encontra na internet, pelo menos o da Anjo tem tudo ali, tá bom? Aí a gente vai, ó, catalisador para PU verniz Carbon baixa temperatura, 116, indicado para temperatura abaixo de 20 graus. E o diluente a gente vai para o 5002. Essa daqui é a receita para baixo de 20 graus do fabricante. Aí a gente tem a questão do diluente, né, que pode ser de 10 a 20. Quanto mais diluente tu colocar, mais tu perde no número de sólidos. Porém, se tu usar 10, sólido pra caramba. Se tu usar 20, estás perdendo sólidos, só que tu estás dentro do que o fabricante indica. Agora eu vou falar o seguinte. Na verdade, deixa eu finalizar essa parte aqui dele. Por que que tem essa diferença? Porque se eu usar um catalisador e um diluente, tá, para baixa temperatura, quando tá muito quente, vai ficar ruim pra caramba para aplicar, vai ficar pesado, ele não vai se alastrar legal, ele vai dar queda de brilho porque o filme vai fechar antes do solvente evaporar. Então por isso que tem essas diferenças. No frio, por que que a gente usa? Porque daí é ao contrário, ele vai secar um pouquinho mais rápido, porque se a gente estiver usando o catalisador de alta temperatura num dia muito frio, ele vai ficar muito fácil de aplicar, muito bom mesmo, né? Só que a gente tem que tomar alguns cuidados, como escorrer, né? Vai levar mais tempo para tirar de dentro da cabine, muito mais tempo, né? Então, por isso que tem essas diferenças, tá? Agora eu vou falar para vocês a minha receita. Opa, calma aí. Agora eu vou falar para vocês a minha receita. A receita aqui da tropa da pintura automotiva. Primeiro, catalisador e diluente para baixa temperatura, que é o 116 e o 5002, eu não uso na oficina, ó. Não existe aqui na oficina. Tá, Wilson, quando tá frio, o que que vocês fazem? Quando tá frio, frio para nós aqui é 12 graus, tá? A gente usa o diluente e o catalisador para temperatura normal. O que que vai mudar? É que a gente tem que ficar ligado, né, para não escorrer. Só que esse é o contra, né? Tem que ficar muito ligado ali para não escorrer, porque vai estar frio, tu vai estar usando um catalisador e um diluente para normal num dia de frio, então fica mais fácil de escorrer. Só que também o outro contra é que tu vai levar um pouquinho mais de tempo para tirar de dentro da cabine, então se eu usar o catalisador e o diluente para temperatura normal no frio, eu vou levar uma média de 15 minutos para tirar de dentro da cabine, para ele realmente secar e não grudar a poeira, tá bom? Só que o pró é que fica fácil de aplicar, por ele demorar um pouquinho mais para secar, o diluente acaba evaporando, acaba evitando a queda de brilho, né? A outra questão é que o alastramento dele fica muito bom, fica um brilho muito top, fica muito leve para aplicar. Então por isso que a gente faz essa receita nossa, tá? E quando tá a temperatura normal, que é de 20 a 30, e quando tá a temperatura de 30 para cima, a gente usa sempre o de alta temperatura, na mesma questão do de baixa, né? Se eu usar ali o de alta temperatura num dia normal, né, de temperatura normal, vai me facilitar na aplicação, não vai evitar queda de brilho, vai ficar leve pra caramba, o alastramento vai ficar muito top, só que eu vou levar um tempinho maior para tirar de dentro da cabine e se eu bobear, escorre. E aí a temperatura quando tá acima de 30 graus, nada mais justo do que a gente usar o catalisador e o diluente para alta temperatura, tá? Então esse é que na realidade a gente vai ter um pouquinho mais de dificuldade, né, do que tá aplicando de alta temperatura num dia normal, vai ter um pouco mais de dificuldade porque vai estar mais quente, mas a gente vai estar usando o certo, mesmo assim vai ficar fácil de aplicar. Se vocês forem usar o normal em alta temperatura, acima de 30 graus, vai ficar pesado para aplicar. Vocês vão ver que bobeou, acaba dando queda de brilho, a mesma situação que acaba fechando o filme do verniz, o solvente fica retido e acaba dando a queda de brilho. Então essa é a nossa receita. O tempo total de cura para o polimento não importa qual o catalisador e o diluente que eu vou usar. Não importa se eu usar o catalisador de baixa temperatura
em alta temperatura, o tempo normal de cura para o polimento vai ser o mesmo. Se é 16 horas, é 16 horas, tá bom? Vai ter aquelas questões que a gente começou, vai ficar ruim de aplicar, pode dar queda de brilho. Se eu usar o de alta temperatura num dia muito frio, teoricamente é para demorar mais para secar. Não vai demorar mais para secar. O tempo total de cura para o polimento vai ser as mesmas 16 horas. O que vai mudar é a arrancada dele, aquele tempinho para tirar de dentro da cabine e não grudar poeira nenhuma. E agora, só para finalizar, esse é um dos motivos que eu consigo aplicar verniz com bastante facilidade com 10% de diluente, onde ele fica um pouco mais viscoso, né? Mas esse tempo, essa questão da troca de catalisadores que acaba me facilitando na aplicação, por eu usar com 10% acaba ficando mais fácil. E tem a questão da regulagem também, né? Abrir mais a agulha ali, abrir o máximo, levantar um pouco o ar e fazer uma aplicação mais próxima e mais rápida. Eu espero que não tenha ficado dúvida nenhuma. Se ficou alguma dúvida, deixem aqui nos comentários. No mais, valeu, tamo junto. Não se esquece de seguir a Tropa da Pintura Automotiva. Para quem não me conhece, eu sou o Wilson Oliveira. A gente é de Palhoça, Santa Catarina. Mostra o nosso dia a dia, dá algumas dicas aí. Não estamos aqui para mudar a cabeça de ninguém. A gente mostra a nossa realidade. Quem se identificar, quem vem fazendo de uma forma que não vem dando certo, quiser trocar, fazer da forma que a gente faz para ver se melhora, beleza. Quem já vem fazendo e dando certo, continua, show de bola. O importante é ficar bom, entregar um serviço de qualidade. E a gente vai pedir para vocês, né? Para quem não é inscrito, a gente está tentando chegar nos 50 mil inscritos esse ano aí, pelo menos até a metade. Aqui do lado direito de vocês está inscrito, inscrevam-se, cliquem ali e acionem o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo. Valeu, tropa, tamo junto e um abraço!